Fala moçada, professor Alberto de Geografia, com mais uma aula de Geografia, é claro. Aula de hoje, território brasileiro, análise, ocupação territorial, ok? Fica comigo porque você está no canal do Professor Total e esta aula começa logo após a vinheta. Roda a vinheta! Pessoal, para tratarmos do assunto do território brasileiro, a gente precisa considerar algumas coisas. Quando os portugueses chegaram no nosso território, que veio se chamar Brasil posteriormente, eles encontraram vários povos que já estavam estabelecidos aqui, os índios. E muitos desses povos foram exterminados com a chegada dos portugueses. Os portugueses chegaram, ocuparam o lugar, tomaram posse da nossa terra e começaram uma intensa exploração, principalmente para a retirada de uma madeira muito nobre, que é o pau-brasil, que serviu muito nas atividades lá no território europeu. Muitos índios morreram com isso. Outra causa da morte de índios, por exemplo, foi que eles se negaram a trabalhar de forma intensa como os portugueses queriam. Então muitos se revoltaram e intensos conflitos aconteceram, onde boa parte desses índios foram eliminados. Fora as doenças que o europeu trouxe consigo e contaminaram uma grande quantidade de povos. Para vocês terem uma ideia, segundo a FUNAI, em 1500 haviam em torno de 1000 povos. 1000 povos. Hoje, segundo dados de 2010, o próximo censo deste ano, quando acontecer, deve ser divulgada uma atualização. Em torno de 818 mil habitantes, ou seja, 818 mil indígenas no território nacional. Isso dado de 2010, segundo a FUNAI. Ok? A respeito da ocupação, no século XVI, quando os portugueses chegaram para ocupar definitivamente, a partir de 1530, 1500, foi a descoberta. Me questiono por isso, por esse fato, porque o Brasil ele não foi descoberto, né? Não estava encoberto, mas essa descoberta teve a sua ocupação efetiva a partir de 1530. Os portugueses chegaram e ocuparam o litoral brasileiro, principalmente na região nordestina, e depois se estendendo hoje, onde nós chamamos a região sudeste, região ali do Espírito Santo, estendendo até Minas Gerais, Rio de Janeiro, estendendo até Minas Gerais, e uma parte do estado de São Paulo. Essa ocupação teve a extração do pau-brasil, o plantio e a exploração da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar e a instalação de engenhos para a produção de açúcar. Cidades foram desenvolvidas, vilas como São Vicente, Olinda e Salvador, tudo isso no século XVI. Já no século XVII, essa ocupação ela se dá de uma forma mais intensa para o interior do nosso território, chegando a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, que foi estabelecido entre Portugal e Espanha, principalmente na porção norte do nosso país, como você pode ver nas imagens, no mapa, ilustrando essa minha fala. E esse acesso pelo Rio Amazonas na região norte do nosso país foi em busca das famosas drogas do sertão, como o cacau, por exemplo, o fumo. E na região nordestina, os envolvimentos das atividades onde a pecuária ganhou destaque, até mesmo porque a cana-de-açúcar já estava perdendo o mercado, né? E o Brasil, como colônia, foi desenvolver outras áreas, em outras áreas da economia. No caso aí, o início do desenvolvimento em franca expansão da pecuária. Já no século XVIII, já avançando além do Tratado de Tordesilhas, bem no interior, começa a desenvolver outras atividades. A pecuária se desenvolve fortemente, o pau-brasil já não é mais extraído como era antes, então ele já
é algo que não é tão explorado, mas a pecuária é mais desenvolvida, e a mineração. A mineração é desenvolvida de forma bem intensa. A busca pelo ouro, principalmente nos rios, nas beiradas e na margem dos rios das Velhas, por exemplo. O desenvolvimento da exploração do ouro na região de Mariano, de Ouro Preto, Tiradentes, né? A exploração de diamantes em Gouveia, em Diamantina, aqui em Minas Gerais. A retirada do ouro em Goiás, na cidade de Goiás Velho e no Mato Grosso do Sul. Então o Brasil ele teve um desenvolvimento mais para o lado de extrativismo mineral no século XVIII. Já no século XIX, o Brasil ele começa a desenvolver outras áreas. Até mesmo porque ele já independente de Portugal, ele passa a desenvolver a pecuária fortemente, mantém a extração mineral, extraindo aí ouro, diamante, começa a extrair o ferro também. E ele passa a desenvolver o café. O café se torna um dos principais produtos da economia brasileira. Fora que o algodão começa a ser explorado na região nordeste, na região do sertão, na Caatinga. Há uma grande e extensa produção. E as drogas do sertão continuam em exploração na região amazônica. Um detalhe, há uma grande extração da borracha. A borracha começa a ser extraída em larga escala. Já no século XIX, no século XX, sobre o ciclo da borracha, a gente pode citar um investimento de um grande empresário norte-americano, um grande estadunidense, que é Henry Ford. Henry Ford ele passa a investir no Brasil e na região do Amazonas. No estado do Amazonas, ele estabelece a Fordlândia, para começar a extrair o látex, a borracha, para os seus pneus, para a sua indústria automobilística. E os seus investimentos são deixados de lado depois que uma praga atinge todo o seringal e ele deixa de investir no Brasil e vai embora. Depois você pode fazer uma pesquisa sobre a cidade de Fordlândia. Ainda há estrutura no estilo estadunidense. Ruas largas, casas típicas dos Estados Unidos, feito de madeira. Ainda lá e tem brasileiros, muito pouco, morando nessa cidade. É como se fosse uma cidade fantasma. Beleza? Sobre a organização do espaço brasileiro na atualidade, no atual tempo, vamos pegar aí o século XX, mais esse início do século XXI, para algumas considerações. Para vocês terem ideia, o Brasil ele avançou muito nas suas atividades econômicas, principalmente por causa do avanço da tecnologia, por causa dos investimentos tanto do governo brasileiro quanto das instituições privadas e investimentos do exterior. Então o Brasil ele começa a desenvolver, e eu quero ressaltar aqui, em uma outra aula nós vamos detalhar um pouco mais sobre 1950, com a construção de Brasília. Brasília se torna o grande centro de decisão de poder do Brasil. O centro de decisão que antes era na cidade do Rio de Janeiro, ele vai para o interior no sentido de levar o desenvolvimento econômico para o interior do território nacional. Era uma estratégia, e isso facilita até mesmo a integração de todo o território em prol do centro de decisões que é Brasília. Brasília torna-se um atrativo para que as outras áreas se tornem frentes de desenvolvimento econômico para o interior do nosso território. Então isso favoreceu o avanço e o desenvolvimento do parque industrial, por exemplo, no Nordeste. O Nordeste, que é tipicamente agrário, ele passa a receber, pouco a pouco, mas ele passa a receber indústrias, somente na área litorânea, indústrias para o desenvolvimento de várias atividades
na parte eletroeletrônica, na parte, por exemplo, de exploração de petróleo, na parte de processamento de produtos da agropecuária, começa a receber, por exemplo, a estrutura portuária, como o Complexo Industrial Portuário de Suape, né, o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, e outras áreas. Já a questão das rodovias começam a se desenvolver e as rodovias começam a permitir essa integração nacional. Minas Gerais, por exemplo, tem a maior malha rodoviária do país. E é claro que é uma das malhas que mais precisam de manutenção. Então, há um grande e intenso processo de urbanização e como a tecnologia chega no campo, o campo ele começa a ficar mais desenvolvido e o acesso e a introdução de máquinas no pós-1950, 60, principalmente 70 em diante, ele faz com que o homem do campo ou aquele que tem pouco recurso saia, inicie ou starta um processo chamado êxodo rural. O homem é substituído pela máquina e ele sai do campo em direção às cidades. Primeiro ele vai para outras áreas do entorno, procurando emprego, mas quando não consegue esse emprego, se dirige até as cidades. As cidades começam a desenvolver e desenvolver também áreas periféricas, onde essas pessoas que vieram por causa do processo do êxodo rural, por causa desse processo migratório, se estabelecem no entorno, até mesmo porque não tem recurso financeiro para se desenvolver, para crescer ou para comprar uma casa no centro da cidade, nas áreas mais centrais, por causa da alta valorização, do custo elevado. Então essas pessoas começam a ocupar áreas de vilas, favelas, aglomerados, margem de rodovias. Ok? A tecnologia avança, o campo desenvolve, a cidade também desenvolve, mas recebe consequências da fuga do homem, da migração do homem do campo para a cidade. Se torna um dos problemas sociais que as cidades vão ter que desenvolver ao longo do tempo. Ok? Depois nós vamos detalhar mais isso em uma outra aula. Então a integração ela se inicia, se starta, ampliação das vias, as vias de deslocamento que permitem essa integração são desenvolvidas, áreas onde as rodovias não eram completadas ou não existiam passam a existir, passam a ser completadas, construção de viadutos, de pontes são estabelecidos, ferrovias também são desenvolvidas e se desenvolve também as hidrovias. O Nordeste começa a desenvolver, principalmente na área litorânea, mas o grande sertão, o grande semiárido, ele tem baixo desenvolvimento ou desenvolvimento zero, porque o investimento maior é nas áreas mais úmidas, que recebem grande umidade. Umidade essa que vem do oceano. Agora, no interior, no semiárido, no sertão nordestino, esse investimento praticamente é zero. A agropecuária, como eu falei, é ampliado as terras para investimento na agropecuária, na produção de suínos, na produção de equinos, na produção de bovinos, né? Então animais para a competição, por exemplo, os equinos, né? Para o trabalho no campo e também os bovinos. E um detalhe, que as áreas mais planas, como a região do Triângulo Mineiro, destaque aí para Uberlândia, por exemplo, a produção de bovinos é uma das mais valorizadas, até mesmo para exportação, porque as carnes são macias, principalmente as carnes nobres, como a picanha. Uma picanha. Então a tecnologia também é altamente desenvolvida para esses fins, para atuar na produção da agricultura e da pecuária. E a produção aumenta. Então, nós temos aí nesse período uma fronteira econômica avançando para o interior do nosso país e crescendo fortemente, porque há investimento e há retorno. Beleza, pessoal? Sobre o tema de desenvolvimento econômico por parte dos setores da economia brasileira, né, há uma grande importância no seu desenvolvimento. Tanto é que a nossa agricultura ela se desenvolve
tão fortemente em prol, em virtude do grande requinte tecnológico aplicado no desenvolvimento dessa atividade econômica. A tecnologia de ponta que chega até o homem do campo para produzir em larga escala, produtos de qualidade que é muito valorizado lá fora. O Brasil, para você ter ideia, ele se destaca como primeiro lugar na produção de cana-de-açúcar, de café e de laranja. Para vocês terem ideia, são mais de 3 milhões de toneladas de café exportado todos os anos e o melhor café. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós não sabemos realmente qual é o real sabor do café. Porque o café de primeira linha, primeira qualidade, ele é exportado. Então, quando você estiver, por exemplo, no exterior, peça um café brasileiro. Você vai notar que o sabor é totalmente diferente. É claro, você pode comprar aqui. Tá? Você pode ir em algumas lojas especializadas e comprar o café tipo exportação. Mas você vai notar que o nosso café tem um sabor diferente e que normalmente o brasileiro não sabe tomar café. Ok? Mas esse é um outro assunto que eu vou tratar em um outro momento. Ok? Logo em seguida, em segundo lugar, a nossa produção é de soja. Quem ganha o primeiro lugar em produção de soja é os Estados Unidos. Soja natural, soja que não é transgênica. Nós produzimos e estamos em segundo lugar. É claro que alguns agricultores estão optando pela soja transgênica. É isso que tirou o Brasil alguns anos atrás do primeiro lugar e passou pelo segundo. Até mesmo porque a Europa, que é um dos maiores consumidores de soja, preferem a soja natural, não a transgênica. Ok? Esse é um assunto que a gente vai abordar depois em uma outra aula também, que a gente está preparando aqui um checklist de aula sobre o desenvolvimento da Revolução Verde. Mas é um outro momento, aguarde. E em terceiro lugar, a produção de mandioca, ok? E eu quero chamar a atenção aqui que a pecuária. O Brasil é o primeiro lugar no mundo com mais de 200 milhões de cabeças de gado, 208 milhões de cabeças de gado exportado, né, de carne exportada. As carnes nobres brasileiras são muito bem valorizadas no mercado internacional. Europa, principalmente a China, que é um dos maiores importadores da carne de boi do Brasil. Ok? Outra questão aqui chamando para o setor do extrativismo, seja ele animal, vegetal e mineral. Os nossos pescados também têm grande valor econômico no mercado exterior e no nosso mercado nacional, principalmente nas cidades litorâneas, há um grande consumo de peixe. A extração vegetal se destaca aí, por exemplo, a colheita, por exemplo, do babaçu, do palmito, do açaí, que está muito em alta nos dias atuais, e a mineração, seja ela de qualquer minérios. Vamos destacar aqui a questão do minério de ferro, do manganês. Minério de ferro mais manganês é a base para a produção do aço, o minério de ouro. São tantos os recursos minerais na extração e se cabe aqui destacar, por exemplo, o quadrilátero mineiro, a região do Pará, do Carajás, para a extração de ferro. No sul do país, a extração de carvão mineral, principalmente para alimentar as termoelétricas. Ok? Então o Brasil ele tem se destacado no setor primário e em parte no setor secundário. Ao longo dos anos, o Brasil ele começa a investir em outras áreas. O Brasil foi considerado um país tipicamente agrário, tipicamente setor primário, nos anos dos anos 80 e início dos anos 90. Agora ele começa a destacar mais quando outras empresas transnacionais, chegam ao Brasil, até mesmo pelas vantagens locacionais, as vantagens do local que o Brasil oferece, como isenção de impostos por 10, 20, 50 anos, renovados pelo mesmo período no final do primeiro contrato, a questão de concessão de terras, isenção de impostos, como eu disse, concessão de terreno, proximidade da matéria-prima, proximidade ao mercado consumidor, proximidade a uma mão de obra barata e farta e
proximidade às rodovias, às vias de acesso que permite essas indústrias a chegar em qualquer parte do nosso território nacional. E eu quero destacar, por exemplo, a Fiat, que se encontra aqui muito próximo a Belo Horizonte, na cidade de Betim. Ela foi uma das empresas que chegaram aqui no nosso território e utilizaram as vantagens locacionais, ok? E, como eu já disse, a questão das indústrias que se instalaram a partir dessas vantagens e que promoveram um avanço no parque industrial do nosso país. E o outro item que eu não posso deixar de mencionar, como o Brasil desenvolveu a área do comércio e da prestação de serviço, desenvolvendo tanto na área comercial, implementando a tecnologia ao longo do tempo, e até mesmo na prestação de serviço e preparação e capacitação de pessoas. No entanto, essas pessoas que não se capacitaram ficaram de fora e foram para a informalidade. Tudo bem? Pessoal, para finalizar essa aula, o último item sobre a integração do território nacional por meio das vias de acesso, como, por exemplo, o meio de transporte, pelas rodovias, pelas ferrovias, hidrovias e, é claro, pelas rotas aéreas. No entanto, as rotas aéreas, as ferrovias e as hidrovias, elas têm um grau de importância menor na atualidade. É claro, o destaque vai ficar para as rodovias, mas por que isso? As rotas aéreas, elas têm uma importância no fluxo, no transporte de pessoas, não de mercadorias. As hidrovias, elas tinham no passado um enfoque muito importante, porque além de pessoas, transportavam toneladas de mercadorias. Era fácil o seu deslocamento, mas ao longo do tempo isso foi ficando difícil, ficou bem dificultado. Por quê? Grande desmatamento para a expansão da agropecuária, expansão das cidades, assoreamento desses rios, o volume desses rios são menores, os rios, a carga dos rios preenchidos de sedimentos, então embarcações têm grandes dificuldades em certos rios se tornar navegáveis, por causa desses fatores que eu mencionei. Para vocês terem ideia, em 1530 em diante, 1600, 1700, 1800, era muito fácil, 1900, início do século XX, era muito fácil transportar mercadorias por esses rios. Embarcações de alto mar, por exemplo, que navegavam do Brasil para a Europa, eles tinham acesso a Minas Gerais, por exemplo, a região aqui de Sabará, via Rio São Francisco. Navegava até o Rio São Francisco, do Rio São Francisco, do Rio das Velhas, do Rio das Velhas ao Rio Sabará. Para você ter ideia, o Rio Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, ele tinha uma largura tal e uma profundidade tal que essas embarcações faziam meia volta nesse rio para voltar para o alto mar. Daí você vê como as nossas hidrovias estão em péssima condição. E é claro, se pudéssemos ativar as hidrovias, eu creio que o custo, o frete, seria muito mais em conta, até mesmo por causa do custo de combustível. É muito mais em conta do que, por exemplo, na ferrovia em relação às rodovias. Okay? Hoje não é muito, o uso das hidrovias não é tão intenso, até mesmo por causa do potencial hidrelétrico que nossos rios têm. Então temos muitas hidrelétricas que impedem a passagem de certas embarcações e nós não temos reclusas para a mudança de estágios de nível para que o fluxo da hidrovia continue. Ok? Na questão das ferrovias, muitas das nossas ferrovias estão desativadas ou mal conservadas, em péssimo estado de conservação, fora os trilhos que já foram até mesmo saqueados, retirados, dormentes, trilhos, enfim, deixando uma grande lacuna, um grande espaço, dificultando o desenvolvimento desse meio de transporte. É claro, se tivesse em processo de desenvolvimento, o custo do frete de transporte de mercadoria e de pessoas seria muito mais em conta. Para você ter ideia, em outros países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o desenvolvimento das ferrovias ainda se mantém até os dias atuais. E o Brasil, pela sua dimensão continental, se voltasse os seus olhos para a ferrovia, eu creio que daríamos um salto no desenvolvimento
a partir desse meio de transporte. É claro que nós não vamos deixar de lado as rodovias. No entanto, as rodovias brasileiras se encontram em um estado de conservação muito ruim. É péssimo estado. É claro que nós tivemos um bom desenvolvimento tecnológico que permitiu o avanço e da construção das rodovias, permitindo assim, claro, obviamente, a integração das regiões. As rodovias permitiram essa integração. No entanto, elas se encontram mal conservadas. Muitas rodovias estão com buracos que, ao passar o carro de passeio ou os caminhões, eles normalmente pode ter algum tipo aí de prejuízo por um pneu furado, uma roda amassada ou um acidente provocado. E o Estado brasileiro ele não consegue dar manutenção e, por esse fato, abre concessões para a privatização de certos trechos das rodovias federais, estaduais e até mesmo municipais, com o intuito de promover a sua conservação, o seu melhoramento e conservação. Ok? São muitos assuntos a serem tratados, nós vamos tratando, discutindo esses assuntos ao longo das nossas aulas, ok? Nossa aula fica por aqui, peço que você pegue o seu livro, faça aí uma revisão dessa matéria, faça um mapa mental, faça um resumo dessa matéria para que você não perca nada desse conteúdo. Se for necessário, volte o vídeo ao início para que você não perca nenhum detalhe, possa anotar as partes importantes, inclusive os exemplos que eu dei aqui e possivelmente não se encontra no seu livro. Beleza? É isso aí, você está no canal do Professor Total, curta, compartilhe, e não deixe de se inscrever nesse canal e indique para um amigo que precisa saber um pouco mais sobre a integração do território nacional. Beleza? Fica com Deus e tchau!